Muito bom dia a todos. Que Jesus, o Mestre amantíssimo, ampare a todos nós e nos dê a sua paz. Agradecemos ao Senhor a inefável oportunidade de estarmos diante do Consolador prometido por Ele mesmo, o próprio cristianismo redivivo, todo amor, toda justiça, porque é derivado do próprio Deus Criador. Porque nós sabemos que a justiça de Deus está por toda parte. Todos nós estamos inseridos em suas leis imutáveis, leis infalíveis, leis que abrangem todo o universo. E lembrando da frase de Paulo, quando diz assim: Deus é amor, podemos entender também que o amor é a maior força de justiça que existe. Através do amor, nós poderemos realmente não cometer erros. Nós iremos profundamente no ser, examinaremos as suas possibilidades e os seus limites, porque nós sabemos que a justiça na terra ainda é uma justiça falha. No próprio livro dos Espíritos fala a respeito disso, que algumas coisas que nós consideramos justas com a justiça da terra em uma época, em outra época pode parecer um absurdo. Um exemplo disso poderia ser a questão das guilhotinas que existiam no século XVII, XVIII, XIX, onde na época era previsto como uma punição em lei. Hoje nós consideramos um absurdo. Dada a evolução social que o homem gradativamente vai conquistando em suas vidas. Nós estamos realmente em um mundo de efeitos. Este mundo que nos encontramos é um mundo de efeitos, em que estamos limitados às impressões da matéria, estamos limitados a determinados limites próprias do nosso próprio espírito, porque todos nós somos hoje o extrato do que fomos, e seremos amanhã o que plantarmos hoje. Pensando assim, nós vamos entender que o ser humano, ele está em uma luta constante, neste nível que nós nos encontramos, para combater os equívocos da alma, para combater os pensamentos equivocados que geram sentimentos, que geram atitudes. Então, à medida que o tempo passa, à medida que as reencarnações se sucedem, nós vamos aperfeiçoando o nosso ser, forjando o nosso espírito, arrecadando conquistas em nós. Muitas vezes reincidimos, muitas vezes. Dizem os amigos espirituais que o grande problema da pessoa quando está encarnada é a reincidência. Nós podemos observar isso na vida que nos cerca e em nossa própria existência. Para se retirar um único hábito equivocado de nossa vida, pode demorar uma encarnação inteira. Isso se conseguimos tirar. Então vejam, a evolução do ser humano, ela tem que ser muito gradativa. Sempre com a enxertia divina, com um plano reencarnatório, de amigos espirituais que nos acompanham como se fossem pais zelosos, mães zelosas, e que nos inspiram e fazem com que a nossa reencarnação dê o mais certo dentro do possível, dentro dos nossos limites. Então vamos imaginar, na Terra, quando um indivíduo comete algum equívoco, algum erro de ordem social, ele responde à justiça própria para o momento que ele está vivendo. A justiça é muito importante,
porque é como se fosse, diz Chico Xavier, dizia assim, que a justiça é como se fosse uma vacina necessária para que o indivíduo perceba seus erros. E realmente, aí nós podemos pensar, mas os sistemas penais da Terra, eles não reabilitam, eles são muito falhos, eles não reeducam. Mas podemos também responder, estão próprios para o nível espiritual que nos encontramos, ainda de provas e de expiações. Por exemplo, se viesse uma ordem da vida superior, que nunca virá essa ordem, para que os nossos problemas todos cessassem, todos acabassem, nós, em breve tempo, ficaríamos exatamente da forma que estamos. Nós não suportaríamos, ou não estaríamos em condições ainda, de fazer bom uso dos benefícios. Então, nós temos freios educativos em nossa vida, freios pedagogicamente colocados pela espiritualidade, que nos fazem crescer, que nos fazem enxergar um novo panorama de existência, nos fazem enxergar coisas que não enxergávamos, valorizar algo que não valorizávamos, faz gerar sentimentos nobres. É isso que faz as provas e as expiações. Então, as provas e as expiações são para nosso crescimento espiritual, nunca um castigo de Deus. É sempre para nosso aprimoramento, porque a justiça de Deus, ao contrário muitas vezes da justiça da terra, baseia-se no amor. E o amor cobre a multidão que está em erros. O amor, sem amor, nada é possível. Tudo é efêmero, tudo é passageiro. Sem amor, não existe aquele corpo, não existe aquela alma. O amor está por todo o universo. E nós, analisando a doutrina espírita, que é a ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações existentes entre o mundo corporal e o mundo espiritual, que é a maravilhosa filosofia de comportamento que faz o ser crescer através da modificação dos seus próprios sentimentos e pensamentos. O aspecto religioso da doutrina espírita é a religião cósmica do amor. Mas esse amor que não olha somente uma existência, porque em uma existência nós não conseguiríamos. Se nós tivéssemos que pagar os nossos débitos somente em uma existência, nós não daríamos conta. Não daríamos conta. Com as provas e expiações de agora, às vezes nos desesperamos, às vezes perdemos um pouco o equilíbrio. Imagine se nós tivéssemos a oportunidade de pagar tudo de uma vez. Não daríamos conta. Porque Deus não deposita fardos pesados em ombros fracos. Não seria contra a própria lei da evolução se isso ocorresse. Então Ele faz com que nós paguemos nossas provas à medida das nossas possibilidades. À medida das nossas possibilidades. E que possibilidades são essas? São possibilidades que, através das provas e expiações, nós tivemos arrecadadas em nós. Por exemplo, quando nós temos convivências difíceis, situações sociais complicadas, nós precisamos gerar sentimentos nobres dentro de nós para podermos suportar essas provas, certo? Para que você possa conviver com isso, você não precisa de paciência? É um sentimento nobre. Se você, para conviver com as provas e expiações, não é necessário ser resignado, também é necessário ser resignado. É preciso ter coragem, é preciso ter fé atuante, coragem da fé. É necessário. É preciso perdoar também. Então veja como nós estamos encaixados, inseridos
dentro de um maravilhoso sistema de justiça espiritual, que não olha somente uma existência, olha as existências anteriores e as possibilidades futuras. Hoje nós vamos falar a respeito do livro Céu e Inferno, o Céu e Inferno, lançado por Allan Kardec em 1865. É um livro que fala e tem seu nome original, A Justiça Divina à Luz da Doutrina Espírita. Porque os Espíritos vêm nos dar uma noção, uma pequena noção de como funciona a vida espiritual. Em que essa justiça maravilhosa, vindo dos planos superiores, é baseada. Então, uma lei universal que existe para a justiça divina, antes de nós adentrarmos alguns itens do livro, é a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito realmente é uma lei universal, uma lei natural, que faz com que a justiça divina se manifeste em nossa existência. Por exemplo, hoje você agiu mal com uma pessoa, hoje você prejudicou aquela pessoa, você teve algumas encarnações com ela de forma antagônica, de forma difícil. A espiritualidade faz com que... Eu tenho duas notícias para dar, uma mais ou menos e uma boa. Qual que vocês querem primeiro? A mais ou menos. A mais ou menos é que aquela pessoa que você prejudicou, que é antagônica a você, na próxima encarnação está mais próxima de você. Vai reencarnar como filho, vai reencarnar como cônjuge, vai reencarnar como uma pessoa próxima a você. Por que a espiritualidade faz isso? Ela faz isso para nosso aperfeiçoamento. Porque a lei de causa e efeito, sendo uma lei universal, sendo uma lei natural, uma lei das esferas superiores, vinda diretamente do Pai Criador, porque todo o universo funciona com causa e efeito. É até uma lei da física, de tão natural que é, não é? Tende o ser humano, incentiva o ser humano, conduz o ser humano ao equilíbrio. E ela também conduz o universo ao equilíbrio, mas quer nos conduzir também ao equilíbrio. Porque o amor é o equilíbrio da vida. Então você vai encontrar uma pessoa antagônica nas suas reencarnações, quanto mais mal você a trata, mais perto de você ela está. E a notícia boa é que faz parte da fatalidade do ser humano a felicidade. Todos nós seremos espíritos felizes. Todos nós. A pior das pessoas que nós podemos ver, um dia será um espírito feliz. É claro que o trajeto até lá vai depender do nosso domínio em relação ao livre-arbítrio. À medida que nós vamos conduzindo o nosso livre-arbítrio, a nossa evolução vai ser um pouco mais retilínea ou um pouco mais tortuosa. Quando nós somos ainda espíritos, lembrando da escala espírita de Allan Kardec, né, que está no Livro dos Espíritos, quando nós somos ainda espíritos imperfeitos, espíritos levianos, espíritos neutros, espíritos egoístas, agressivos, dissimuladores, orgulhosos, parece um povo que a gente conhece, não parece? Não é verdade? Enquanto nós formos ainda espíritos imperfeitos, a nossa evolução ela é mais tortuosa, altos e baixos, não é? Porque simplesmente nós não seguimos em nosso coração ainda a lógica da espiritualidade, de justiça da espiritualidade. É isso que diz esse livro, O Céu e o Inferno. Quando nós estamos ainda achando que uma pessoa antagônica a nós deve ficar cada vez mais longe de nós, nós devemos esquecê-la e repudiá-la e falar mal dela ainda, nós estaremos morejando em nossos sofrimentos. Estaremos morejando em nossos sofrimentos. Então, a justiça divina vai inevitavelmente nos colocar mais próximos, às vezes no seio familiar, numa família terrena, por exemplo,
existem espíritos de variados graus evolutivos, que a espiritualidade coloca próximos um do outro para, naquele mini laboratório que é a família terrena, a família consanguínea, possam ali trocar informações, trocar experiências, se aperfeiçoarem entre si, para ver se surge dali a semente do amor, né? E muitas vezes não dá certo, a pessoa tem que voltar e voltar e voltar várias vezes juntos, até eles encontrarem o equilíbrio, e esse equilíbrio é libertador. Conheceis a verdade e ela te libertará, disse Jesus. A verdade do amor, aquele amor profundo, aquele amor realizador, não esse amor superficial que nós falamos, não é? Nós vemos essas questões da internet hoje. Pela internet todo mundo ama todo mundo, não é uma beleza isso? Mas é superficial. Eu quero ver caminhar juntos, socorrer nas dores, emprestar os ouvidos um pouco, fazer uma vibração silenciosa, não é? Mas a justiça divina é assim. Eu vou contar uma pequena história para ilustrar esse caso, para nós partirmos para outra parte. Existiu uma moça que não gostava da sua sogra. Não gostava, não é? Não gostava. Mas ela não gostava de uma maneira um pouco gratuita, assim, sabe? Aí ela chegou para um sábio da aldeia dela e disse assim: olha, eu quero acabar com a minha sogra, como é que eu faço? Eu não aguento mais ela. Aí o sábio falou assim: olha, você pega essa porçãozinha, todo dia na refeição você coloca um pouco na comida dela, mas as pessoas sabem que você é antagônica a ela, então você dá uma disfarçada e começa a tratá-la bem, para eles não saber que é você que fez isso. Aí ela começou a tratar bem a sogra, elogiava a sogra, levava a sogra para passear, ou escutava a sogra, cuidava como se fosse uma mãe. Aí, menina, ela começou a gostar da sogra, e a sogra começou a gostar dela. Aí ela foi correndo para o sábio e disse assim: eu não quero mais matar a minha sogra. Ah, muito bem, e como é que você fez? Eu estou amando como se fosse uma mãe, e ela como se fosse uma filha. Eu não quero mais. Ele falou: muito bem, então continue assim. E o antídoto do pozinho, aquilo era vitamina. Aí começou, não é? Então vejam, a maneira como nós tratamos, se nós lidamos bem com aquele antagonismo, não alimentamos aquilo com agressividade, com ódio, não é? Com a maledicência, ou seja, fazemos a nossa parte, nós nos libertamos dos resgates, das expiações com aquela pessoa. Nos libertamos. E um dia vai chegar na vida espiritual, você vai até pedir para voltar com aquela pessoa de novo, para poder ajudá-la, caso ela também não tenha se libertado. Então vejam, nossa existência é toda entrelaçada, ela é toda entrelaçada, até com pessoas que nós nunca vimos. Se você prejudicar aquela pessoa, você se vincula negativamente, entre aspas, né? Você se vincula de uma maneira a ser reequilibrado com aquela pessoa, ou se você ajuda alguém, você também se vincula a ela. Por isso que nós somos todos irmãos. Nos mundos superiores, os espíritos sentiriam vergonha de ver um irmão nosso jogado numa sarjeta, por exemplo. Nós passamos com indiferença. Viram a diferença de um para outro? Nós passamos com indiferença. Faz parte da paisagem. Agora, tudo isso também é parte de um crescimento espiritual que nós temos que ter. Por exemplo, às vezes caminhamos sabendo que um determinado evento é errado. Nós sabemos, mas mesmo assim nós fazemos aquilo que não deveria ser feito.
Por exemplo, sabemos que a maledicência é errado, não sabemos? Sabemos que é errado, mas mesmo assim, de vez em quando, nos pegamos fazendo maledicência de alguém. Por que isso acontece? Porque esse ensinamento ainda não penetrou profundamente em nosso ser. Profundamente em nosso ser. Para que se penetre profundamente, é necessário o Espírito se recuperar. No livro Céu e Inferno, no capítulo 7, existe indicações ali, ensinamentos maravilhosos. Código Penal de Vida Futura. Os Espíritos disseram como funciona uma parte da justiça divina, porque é claro que o homem não tem condições de saber tudo, né? Mas dentro do possível eles nos explicaram como é que funciona a justiça divina, dizendo que a felicidade do futuro do ser humano vai depender das suas aquisições, vai depender de como ele lida com o seu coração, com seus pensamentos, com seus sentimentos. Ou seja, a felicidade na vida espiritual, que é a felicidade que vai se estender por todas as outras vidas, porque quando nós conseguimos conquistar sentimentos nobres, ninguém mais tira da gente. Ninguém. E os sentimentos equivocados, eles são provisórios. Eles são frutos ainda da nossa imaturidade espiritual. À medida que o espírito se amadurece, esses sentimentos naturalmente sairão do nosso coração e naturalmente também nós seremos espíritos felizes. Porque nós sabemos que a natureza não dá saltos, a evolução também não dá saltos. Nós não damos conta de ser o que não somos. A nossa realidade, ela aparece dia a dia em nós. Os amigos espirituais sempre nos dizem o seguinte: só em momentos críticos da existência que você vai saber, por exemplo, se você entendeu o Espiritismo. São nos momentos críticos. Quando desencarna alguém, quando você recebe uma ofensa, quando você necessita ter resignação, você é portador de alguma enfermidade, aí que você vai entender se o Espiritismo realmente entrou em seu coração ou se você está uma pessoa modificada. Porque não é só o espírita que tem esse privilégio, não. Todas as pessoas da humanidade, como diz no Evangelho, em Lei de Amor, os espíritos recomendam assim: fora da caridade não há salvação. Não recomendam? Eles recomendam isso. Porque a caridade, ela é universal. Qualquer pessoa de qualquer religião, ateu, qualquer pessoa pode fazer caridade. Qualquer pessoa. E o que a caridade faz? A caridade faz você ganhar tempo evolutivo. Porque quando você se coloca no lugar do outro, você começa a arrecadar certo conhecimento que a superficialidade do mundo material não consegue fornecer. Nada consola mais do que a caridade. Procurem a casa que nós nos encontramos aqui, tem várias possibilidades de você trabalhar para a caridade. Muitas possibilidades. Então, quando vocês chegam numa casa espírita como essa, procurem trabalho, procurem os cursos, procurem se aperfeiçoar, porque a casa espírita, além de ser uma escola de espiritismo, é um hospital, é uma casa de caridade, dá todas as possibilidades para nós crescermos. E quando o indivíduo se adentra à questão da caridade, ele cresce muito, não é? Então, lá nesse capítulo, o Código Penal de Vida Futura, diz um trecho de como funciona a recuperação do espírito. Como é que um espírito se recupera? Porque não adianta só falar. Não adianta só você ler e entender. Se a pessoa tem um certo discernimento, ela consegue ler uma indicação, uma orientação espiritual e entende. Mas será que aquilo penetrou profundamente em seu coração? Será que aquilo entrou nas raízes espirituais dela? Como nós comentamos há pouco?
Então, as fases de recuperação indicadas pelos Espíritos são as seguintes. A primeira fase dividiu em 3. A primeira fase é o arrependimento. Vocês concordam comigo que um espírito, para se arrepender, ele tem que ser um espírito benévolo, ele tem que ser um espírito que já sabe se colocar no lugar do outro, um espírito que compreende a dor do próximo. E o espírito, para se arrepender, ele não pode ser egoísta, senão ele não se arrepende. O arrependimento passa a ser algo superficial. Ele pode se arrepender para as pessoas que estão vendo ele, estão conversando com ele, mas lá dentro dele, não. Lá dentro ainda não. O arrependimento, ele costuma ser contumaz na consciência. Porque a pessoa que tem uma certa consciência, vamos minimizar essa indicação. A pessoa que tem uma certa consciência, quando ela prejudica alguém um dia, ela consegue dormir bem? Não consegue dormir bem. Ela não vê a hora que se chegue o dia seguinte, para que ele possa se reabilitar com aquela pessoa, pedir desculpas ou reparar seu erro, não é? A pessoa que não tem consciência, ela prejudica alguém, ela ganhou, ela superou, ela ludibriou, então ela dorme tranquilo, entre aspas, né? Entre aspas. Então é assim também as questões do espírito. O arrependimento é o primeiro passo da recuperação. O espírito realmente começa a ter em sua consciência aquela indicação de que ele realmente cometeu um erro muito grande. Um erro muito grande. E que aquilo está sendo instrumento da sua infelicidade. Justamente por causa da consciência ampliada. A segunda parte que os Espíritos falam são as expiações que vão gerar entendimento. Que gerarão entendimento. Porque a pessoa se arrependendo, através da expiação ele vai entender o que ele causou. Porque como funciona essa questão de provas e expiações? Funciona assim, através da reencarnação, a situação espiritual, a programação espiritual, te coloca no lugar do outro que passou pela prova, em que você foi o algoz, para que você possa entender o mal causado. Então, o arrependimento pode gerar até um pouco de desespero para o espírito, pode gerar até um pouco de ansiedade, mas o entendimento vai fazer com que ele sinta nele mesmo o mal que ele causou. O mal que ele causou. E a terceira fase da recuperação do espírito é a reparação, através das reencarnações. Então, por exemplo, a gente vê uma pessoa passando por sérias dificuldades, nós pensamos assim, coitado, ele está passando por grandes dificuldades, né? Nós temos que ajudá-lo, e temos mesmo, porque se nós não ajudarmos, não estaremos fazendo a nossa parte. Temos que usar a caridade para o nosso próprio crescimento, porque todos nós temos dificuldades. Se não tivéssemos, não estávamos reencarnados em um mundo de provas e expiações, estaríamos em um mundo feliz. Mas temos que entender o seguinte: aquela pessoa, assim como nós, ela tem, de acordo com a justiça divina, aquilo que ele precisa, que ele necessita, no tempo certo, na hora exata que ele deveria passar. E é para o seu crescimento. É para o crescimento. Então a reparação, muitas vezes, é você recuperar uma pessoa, encaminhar uma pessoa que você desencaminhou, é você ter dentro de si, passa por uma certa enfermidade, saber, entender, render-se humildemente aos desígnios do Criador, para saber que aquilo que está acontecendo, atrás daquela dor, sempre existe uma mensagem, porque atrás das dores sempre existem mensagens. Basta a pessoa ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Se ela tiver realmente, ela vai entender que aquele momento é educativo.
Por exemplo, a pessoa se acha o centro do mundo, se acha o centro do universo, pega uma enfermidade e vai para um hospital, tem que se submeter a todos os cuidados de uma pessoa estranha, tem que ter algumas vezes alguém que lhe dê banho, alguém que lhe medique, tem que tirar as roupas luxuosas e colocar aquele aventalzinho, tem que se submeter às questões da higiene de um hospital. Ou seja, o indivíduo começa a entender, se ele tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, ele vai olhar aquela situação e vai entender, nada adianta meu orgulho, nada adianta minha vaidade, porque eu tenho que me submeter a tudo que as pessoas submetem. A vida é assim, a existência é assim. Nós estamos em um mundo muito provisório. Então, a doutrina espírita, ela não fala contra a matéria, ela fala contra o pensamento materialista. O pensamento materialista é realmente pernicioso para o ser humano e é destruidor do progresso, porque à medida que o indivíduo é materialista, existe um livro do Chico Xavier chamado Dinheiro. Vocês já devem ter visto esse livro. É de André Luiz. Ele fala a respeito do dinheiro, que o dinheiro é o sangue da sociedade, que gera o progresso, porque o progresso também é observado pela doutrina espírita, não é? Gera o progresso. E quando existe uma usura, existe uma ganância, existe uma embolia no sistema circulatório da sociedade ali, certo? Então o pensamento materialista é terrível, terrível. Quando o indivíduo passa por situações em que ele se iguala, a justiça divina está atuando a seu favor. Muitas pessoas dizem assim, as provas e expiações são castigos de Deus. Não são castigos de Deus. Fazem parte do amor de Deus por nós, que quer os seus filhos conduzidos da maneira correta. Muitas vezes nos é tirado determinadas coisas em nossa existência, porque se nós continuássemos com ela, iríamos errar muito. E a espiritualidade faz com que se retire. Por exemplo, eu conheci uma senhora que era muito difícil mesmo. Aquelas pessoas que ao invés de tomar mel, mordem abelha. Sabe, aquelas pessoas bem difíceis mesmo. E ela continuava assim, 50, 60, 70 anos, com o mesmo gênio, a mesma coisa. E prejudicava as pessoas que estavam em torno dela, inclusive. Deu uma pequena isquemia nela, um pequeno derraminho, não muito forte. E ela ficou outra pessoa. Ela começou a ficar mais serena. Ela parou de falar aquelas palavras terríveis que ela falava, ela ficou mais calma, porque a espiritualidade fez o quê? Ela deu um freio para ela parar de errar tanto e utilizar mal a reencarnação em que ela se encontrava. Então vejam, a espiritualidade tem uma outra lógica, que é a lógica de Jesus, não é a mesma lógica que nós. Por exemplo, nós seguimos o que Jesus nos diz? Quando ele diz assim, sempre cito isso nas palestras, devo ter citado aqui também, mas vale a pena lembrar, sempre vale a pena lembrar de Jesus, né? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, quer dizer, todos nós aqui em um mundo de provas e expiações, né? Eu vos aliviarei. Vejam, ele não disse assim, eu vou tirar todos os seus problemas, eu vou fazer para você o que cabe a você fazer. Não, não disse isso. A lógica de Jesus é outra. Ele disse que nos aliviaria, nos daria força, nos daria paz, nos daria entendimento. Mas a recomendação seguinte é a mais grave: vinde a mim. Será que nós estamos indo até Ele? Nós estamos perdoando incondicionalmente? Estamos sendo benevolentes? Estamos sendo indulgentes?
nós oramos pelos que nos perseguem, nós ajudamos aqueles que nos perseguem, entendendo o momento de maturidade que eles passam. Nós oramos pelos criminosos. Então vejam, enquanto não cumprirmos a indicação maravilhosa das máximas do Cristo, nós teríamos que, dentro dessa justiça divina, morejarmos em nossas provas e expiações dolorosas. Essa é a realidade. Os mansos e pacíficos herdarão a terra, uma terra regenerada. Nós estamos na antessala de um mundo de regeneração. E para vivermos um mundo de regeneração, que não acontecerá agora, logicamente, porque o mundo ele pode mudar de graduação, mas não será um mundo regenerado ainda. Leva tempo. É entremeado uma evolução de planeta com a outra, não é? Ela é entremeada. Por exemplo, na Terra nós temos muitos lugares que se equiparam ainda a mundos primitivos, não é? E estamos às portas do mundo de regeneração, que não será um mundo regenerado ainda. Daqui a umas centenas de anos, nós sentiremos os eflúvios mesmo do mundo regenerado. Um mundo sem egoísmo, um mundo sem guerras, um mundo pela qualidade dos espíritos que irão reencarnar aqui. Ou seja, os mansos e pacíficos herdarão a terra. Aqueles que cumprem, que vão até Jesus, entendem-lhe os desígnios e cumprem seu coração. Aí sim, o mundo regenerado. Por isso que a porta é estreita. O mundo é o que é por conta dos habitantes da terra, por conta dos nossos desmandos. E a doutrina espírita, ela nos faculta a grande felicidade de entendermos como funciona essa justiça divina, como funciona essa justiça de Deus, dentro do mecanismo infalível da reencarnação e da lei de causa e efeito. Então isso é maravilhoso, porque não é somente um atavismo religioso, é uma lei que está em todo o universo, né? E a doutrina espírita é uma revelação aos homens, para apressar a sua evolução, para trazer novas informações. É isso que caracteriza uma revelação. Uma revelação nunca altera a revelação anterior, tem o seu compromisso com a verdade, e acrescenta mais informações à época que o homem está vivendo. Então é isso que a doutrina espírita nos faz. Essa joia preciosa trazida pela espiritualidade superior, por ordem de Jesus, para alegrar o coração humano com o entendimento. A fé raciocinada, não a fé dogmática, simbolista, contemplativa, mas a fé com obras e a fé raciocinada. Que todos nós podemos tê-la em nosso coração, em nossas casas, em nossas famílias, em nosso convívio social. Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, ele também deu alguns exemplos, alguns depoimentos, vamos dizer assim, de espíritos de variadas categorias, para mostrar como são as características deles. Então, por exemplo, eu vou começar com os espíritos felizes. Ele começa, eu vou citar um exemplo que tem ali, da Condessa Paula. Condessa Paula, que está no livro Céu e Inferno. Ela é um espírito feliz. Ela, inclusive, é o mesmo espírito que está no capítulo 13 do Evangelho, não faça o que a sua mão esquerda, que a sua mão esquerda não saiba o que a direita faz, infortúnios ocultos, que leva aquela menina para demonstrar a caridade. Vocês devem se lembrar dessa lição, não é? E que mostra a importância de dar alguma coisa de si e do anonimato da caridade, porque ela tinha uma grande posição social, ela ocultava a posição social, vestia-se simplesmente para poder adentrar-se nos infortúnios ocultos das comunidades carentes e levar para lá realmente os benefícios necessários. E ela, que era condessa, ela colocava de lado essas homenagens, essas posições sociais, para poder ir ao encontro dos infortúnios ocultos. Ela se tornou um espírito feliz. Quando chegou ao mundo espiritual, em seu depoimento, ela disse assim:
para que eu chegasse nessa posição, eu passei por muitas lutas, muitas lutas. Eu já passei pelas questões do trabalho pesado, eu já passei pelas questões aflitivas da vida, eu já passei por enfermidades, pela miséria, e a última prova minha foi a prova da riqueza. A prova da riqueza, que também é uma prova. E eu soube valorizar mais a questão espiritual do que a prova da riqueza. Separei uma coisa da outra e utilizei bem os recursos que eu tive em minha existência, que foram recursos fartos para uma vida. Eu era jovem, eu tinha saúde, eu tinha felicidade na família, mas eu separei, por exemplo, as alegrias da terra e preferi as alegrias do Espírito. E as alegrias do Espírito se conquistam quando nós vamos ao encontro dos infortúnios ocultos. Quando você começa a trabalhar, isso é o Espírito. A maior alegria é sempre de quem serve, não de quem é servido. O próprio Jesus disse assim: eu vim para servir, não para ser servido. Condessa Paula, uma história maravilhosa de um espírito feliz. É uma história muito longa, eu vou passar rapidamente, que o horário já se faz longo, mas ele também citou a respeito da história de um suicida. O suicida relatava seu quadro de dor, dizendo que o quadro do ato do suicídio passava em sua mente de minuto a minuto. Era torturante aquilo, era muito difícil, e ele lamentava muito o seu egoísmo e a sua fraqueza, passava as dores do suicídio. Vejam como Kardec era minucioso nas análises, não é? Ele não pegou as indicações só dos espíritos superiores, ele também pegou depoimentos dos espíritos para provar como funciona a justiça divina, né? E esse espírito suicida não via a hora de se reencarnar para poder resgatar esse grande equívoco que ele cometeu com a sua própria existência. Os espíritos na vida espiritual, eles veem como é importante reencarnar, porque através da reencarnação no corpo novo, eles têm como expurgar os seus débitos, numa existência em convívios novos, também expurgam seus débitos para voltar a entender a felicidade. Então eles se arrependeram, eles têm a oportunidade de voltar através das expiações, para um dia poderem reparar e recuperar o seu espírito. Olha que maravilha. Fala também dos espíritos medianos que se arrependeram de ter perdido muitas oportunidades na reencarnação. Muitas oportunidades na reencarnação. E outros casos, fala de um espírito que assassinou outro e também não via a hora de se reencarnar com ele para poder reencaminhá-lo na existência. Então a vida, ela é toda interligada por um processo inteligente para que nós possamos realmente nos recuperar como espíritos e um dia mudarmos de categoria, sairmos de espíritos puros para sermos espíritos bons e benévolos e para em seguida sermos espíritos felizes ou espíritos puros e podermos participar, sermos coparticipantes da grande criação universal como legítimos trabalhadores do Cristo e de Deus nosso Pai. Então a evolução, ela é infalível, ela acontecerá de qualquer maneira, pela dor ou pelo amor, mas todos nós iremos realmente caminharmos para a felicidade. E o estudo do livro O Céu e o Inferno, a Kardec traz em minúcias ali, o que, por exemplo, o Livro dos Espíritos já falou, que as conquistas do Espírito é que vão trazer a felicidade para ele. E todos esses relatos que nós falamos até aqui, porque nós sabemos que as obras da codificação têm como origem fundamental o Livro dos Espíritos. E depois Kardec falou de forma pormenorizada nas obras da codificação os aspectos que o Espiritismo tem, de ciência, de filosofia, de justiça divina, Gênesis, Céu e Inferno, todos os livros, e principalmente as revistas espíritas também, que Kardec usava como um divino laboratório
para a formação das obras da codificação. O Livro dos Espíritos, a partir de 1860, é esse Livro dos Espíritos que nós lemos, porque no início ele foi lançado menor um pouco, depois ele foi sendo aperfeiçoado, e a partir de 1860 é o livro que nós conhecemos, com tudo que os Espíritos acrescentaram e que nós temos até hoje. O livro Céu e Inferno nos faz, quando lido, compreender realmente como funciona a justiça espiritual. Recomendo que leiam esse livro, é um livro maravilhoso, não é? Nós gostaríamos então de encerrar a palestra com uma prece, como nós sempre comentamos, uma prece que nós já fizemos aqui inclusive, mas gostaria de comentar porque fala a respeito da justiça divina também, né? É uma prece que os Espíritos sempre pedem para que nós façamos, é do Espírito de Amélia Rodrigues, a prece do agradecimento. Farei de novo essa prece porque fala a respeito da justiça divina e é muito importante, não é? Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pelo que meus olhos veem no altar da natureza, olhos que fitam os céus, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil, que se detém na terra verde salpicada de flores, em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Diante de minha visão, pelos cegos eu te formulo uma oração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e que não se esquece nunca mais. Pela felicidade de ouvir, deixa-me pelos surdos pedir. Eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a sentir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela tua voz, pela voz que ama, que canta, que ilumina, pela voz que ensina, que enalteia uma canção e que teu nome profere com sentida emoção. Diante de minha melodia eu te quero rogar pelos que sofrem de afasia, não falam de noite, os que não cantam de dia, oro por eles. Eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de amor, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos de caridade ou de solidariedade, mãos dos adeuses, mãos de cirurgias, de sinfonias, de psicografias, pelas mãos que apertam mãos, mãos que ajudam a velhice, a pobreza e a dor, que no seio embala o corpo do filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante de meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque eu vejo tantos marcados e eu posso bailar. Oro por eles, eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles também bailarão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, ou um ninho, uma casa do caminho, seja lá o que for. Mas é importante que dentro dele exista amor. Amor de mãe ou de pai, de esposa, de marido, de um filho, de irmão. A presença de um amigo, a companhia de um cão. Mas se eu a ninguém tiver, nem aí blasfemarei. Pelo contrário direi, muito obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor,
pela vida querida. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que assim seja.